Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom retornar a esta igreja, que é uma viga no trabalho do Senhor. Quem trabalha com construção sabe bem o poder de uma viga, né? Casa que é construída sem viga, ela está prestes a cair. Mas louvado seja Deus, que esta igreja tem sido e será até a volta do Senhor uma viga no reino de Deus. E para isto Deus quer usar a sua vida, tem usado a sua vida, e principalmente, de uma forma bem especial neste dia, Deus tem usado as mulheres desta igreja para sustentar a obra do Senhor enquanto Cristo não volta. Meus irmãos, eu trago o abraço de minha igreja, Igreja Batista Nova Betel, ali em Santa Eugênia, pastor José Carlos no Pinheiro. Trago o abraço também da nossa União Feminina Batista Fluminense, da nossa presidente, irmã Dulcineia, e da nossa diretora executiva, irmã Joyce. Sintam-se abraçadas pela nossa União Feminina Fluminense, onde Deus, pela misericórdia e bondade, tem nos colocado ali por esses dias, até julho de 2020, como vice-presidente. Então, nós trazemos um abraço e queremos, assim, dizer às irmãs, as irmãs já ouviram isso em algum lugar, a União Feminina Batista Fluminense é a maior união feminina da América Latina. Na América Latina não existe união feminina maior do que a nossa, do estado do Rio de Janeiro. E sabe por que isso acontece? Porque você, minha irmã, trabalha, porque você ora, porque você visita, porque você contribui, porque você louva, como vocês já louvaram aqui nesta noite. E aí nós vamos nos juntando, e fazemos um grande trabalho na América Latina para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estava ali pensando, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, eu tenho cortado esse estado do Rio de Janeiro, de norte a sul, de leste a oeste, indo principalmente falar às mulheres. E toda vez que eu vou falar a um trabalho de mulheres, Deus toca em meu coração. E eu fico emocionada, porque vejo que em todo lugar há um grupo de mulheres dispostas a fazer a obra do Senhor, dispostas a depender do Senhor. Por exemplo, as irmãs cantaram aqui que, para fazer a diferença, né, vivem na mão do Senhor, depende do Senhor, são vasos no serviço do Senhor. As irmãs cantaram isso aqui. E aí Deus então vai abençoando as nossas vidas, por mais fraca que sejamos, quando nos colocamos como vasos na mão do Senhor, quando nós nos dependemos do Senhor, não há quem nos pare. E louvado seja Deus por esse trabalho nesta igreja, por este congresso. Minhas irmãs, a palavra de Deus, a palavra que Deus nos deu para estarmos aqui nesta noite, falando a respeito de mulheres que fazem a diferença. E aí eu coloquei aqui alguma coisa a respeito de mulheres. Quando nós olhamos para o cenário brasileiro, no cenário feminino brasileiro, nós encontramos algumas mulheres que fazem a diferença. Por exemplo, nos esportes, nós temos Marta, que tem sido considerada a melhor jogadora de futebol. Vários prêmios, creio que são 6, né? Que Marta já ganhou. Temos também Hortência, que é considerada a rainha
do vôlei. Temos também no teatro Fernanda Montenegro, que nesses últimos dias tem sido festejada pela grande obra que ela tem realizado no teatro e no cinema. Mas quando nós olhamos para o nosso judiciário, para o Supremo Tribunal Federal, nós encontramos também uma mulher que faz uma grande diferença. A nossa presidente do Supremo, a senhora Carmen Lúcia. Alguém vai até sacudir a cabeça no que eu vou falar agora. Mas e na política? Se tem uma mulher que fez a diferença, somente não aproveitou a diferença. Não aproveitou o lugar que Deus deu a ela para fazer essa diferença. Mas mesmo assim, é uma mulher que nos lembramos. Dilma Rousseff foi nossa presidente. Infelizmente, não aproveitou. Ela tinha tudo como mulher, com as bênçãos, com a sabedoria, com a maneira de que tem a mulher de trabalhar. Dilma não aproveitou para fazer uma boa história em nosso Brasil. Então são mulheres que fazem diferença lá fora. Mas e agora aqui no reino de Deus? No trabalho do Senhor, quem são essas mulheres que fazem a diferença? E aí para nós entendermos, revermos aquilo que Deus faz na nossa vida para fazermos a diferença, eu gostaria de que nós pudéssemos estar lendo a palavra de Deus num dos textos que vamos usar, lá em Lucas, no capítulo 8, versos de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Se encontra na tela e nós vamos ler juntos. Mas mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos descobrir o que acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida, mulher cristã que está aqui hoje, para que você possa fazer a diferença. O que precisa acontecer em nossa vida para que nós sejamos aquela mulher que por onde passarmos, onde estivermos, as pessoas notem diferença em nós. E a palavra de Deus diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Eu gosto muito desse finalzinho aí, na tradução que eu estou usando, que diz assim: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência. Ali diz que elas serviam. Nessa tradução aqui diz que elas prestavam assistência com os seus bens. Oremos ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Santo Deus, diante da tua presença estamos. Para, Santo Deus, exaltar o teu santo nome. Agradecer-te pelas grandes coisas que tu tens feito por nós. Ó Senhor, e agora queremos te pedir que a tua palavra, somente a tua palavra, possa falar aos nossos corações. Pai, quero te pedir por cada mulher aqui, a começar em mim, Santo Deus. Fala aos nossos corações, que mais uma vez nós possamos experimentar a tua presença,
E não somente nós, as mulheres, mas todos quantos estão na tua casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mulheres que fazem a diferença. Já falamos de mulheres que fazem a diferença lá no mundo político, no judiciário, no cinema, no teatro, nos esportes. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós descobrimos que nós fazemos muito mais diferença do que todas essas mulheres que nós citamos aqui anteriormente. Cada mulher que hoje está aqui, cada mulher que se apresentou aqui na coreografia, cada mulher que cantou no conjunto, você, minha irmã, é muito mais importante do que qualquer presidente do Supremo. Você é muito mais importante do que qualquer presidente da República. E sabe por quê? O texto nos mostra isso. E outros textos que nós vamos ler. A palavra de Deus mostra aqui, fala que Jesus ia pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E junto com eles, juntos com Jesus e os seus discípulos, iam mulheres como nós. Louvado seja Deus, que a você, minha irmã, que está aqui nesta noite, Deus abençoou de tal maneira que você não somente caminha junto com Ele, mas tem testemunhado do poder dEle. E aí, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, ali diz, e também algumas mulheres. Qual é a marca primeira de uma mulher que faz a diferença? Essa mulher que faz a diferença são mulheres que foram curadas. Curadas, e não foram curadas simplesmente de enfermidade do corpo. O texto diz que mulher que faz a diferença foram curadas de espírito maligno. Louvado seja Deus, minhas irmãs. Eu e você, pelo poder do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, que um dia nos alcançou, nós fomos curadas. Fomos curadas. E aí, irmãos, quando eu penso nessa colocação que o escritor Lucas faz, eu fico pensando que alguém diz assim, mas eu não tinha espírito maligno, eu nunca estrebuchei no chão, Não, irmãos. Há outras maneiras dos espíritos malignos nos fazerem doentes. Às vezes, ou normalmente, quando nós ainda não temos Jesus em nossa vida, quando nós ainda não caminhamos com Jesus, como somos dominadas por espírito maligno que nos leva a mentir, por espírito maligno que nos leva a falar demais, por espíritos malignos que nos leva a blasfemar. Como somos dominadas ainda enquanto não temos Jesus, por espírito maligno de confusão. Há mulheres, né, que chegam a dizer, deixei de ser branca para ser fraca. Agora, libertas por Cristo Jesus, curadas por Cristo Jesus, nós temos o domínio do Espírito Santo em nós. E Ele nos cura. Passamos por lutas, como as irmãs cantaram aqui. Passamos por tristeza, passamos por críticas. Mas o Senhor nos curou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí o texto ainda diz que essas mulheres que fazem a diferença, elas foram curadas não somente de espíritos malignos, mas de enfermidades também. Lembramos-nos da mulher com fluxo de sangue, não é? Há 12 anos lutando com aquela enfermidade.
Mas agora, quando ela se encontra com Jesus, quando ela toca em Jesus, aquela mulher é curada. E eu acho muito lindo, irmãos, quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus imediatamente poderia dizer: você está curada. Mas sabe o que Jesus diz para ela primeiramente? Filha, a tua fé te salvou. Foi curada de enfermidades, mas primeiramente foi curada através da salvação em Cristo Jesus. E agora, tendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ela então pôde experimentar a cura de sua alma, pôde experimentar o perdão de pecados. Mas o texto continua dando outra marca de mulher que faz a diferença. Primeiro são curadas. Aí o texto continua: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam, como na tradução que eu estou, diz, que prestavam assistência a Jesus com os seus bens. Ali está, que, o irmão colocou. Obrigado. Meus irmãos, esse texto aí, esse verso aí, o 3, me chama a atenção quando ele diz que mulheres que fazem a diferença prestam assistência a Jesus. E aí, quando eu penso nisto aí, nesse prestar assistência, eu fico pensando que quando nós temos algo, um eletrodoméstico em nossa casa, por exemplo, você tem uma geladeira Brastemp. Ela deu problema, você vai levar onde? Na assistência técnica da Brastemp. Algumas pessoas levam em qualquer loja, mas nem sempre dá certo. Você tem um carro da Honda. Ele deu defeito, você leva onde? Na assistência técnica da Honda. Você tem uma geladeira, um ar-condicionado, ele escangalhou, você corre lá na assistência técnica. Porque lá tem pessoas que conhecem o seu aparelho. Lá tem pessoas, lá trabalham pessoas que conhecem o seu carro. E aí, irmãos, quando eu olho para ali, e a palavra de Deus diz que mulheres que fazem a diferença prestam assistência com os seus bens. Prestam assistência a Jesus com os seus bens. Eu fico imaginando, irmãos, que cada uma de nós que estamos aqui hoje, podemos nos considerar uma loja. E eu digo sempre, quando eu prego nesse texto, que a minha loja tem bastante portas. Ela é grande, né? Deve ser uma loja de esquina. Outras, é uma loja de portinha pequenininha. Mas o importante, irmãos, é que esta loja, que é a nossa vida, ela serve para prestar assistência aos lares que estão quebrados. Ela presta assistência às famílias que estão terminando, que estão em choque. Essas lojas que é a nossa vida, Jesus curou para que nós, agora com a presença do Espírito Santo em nós, pudéssemos fazer o trabalho de abençoar vidas, de levar paz, de levar tranquilidade. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu fico pensando, Deus tem colocado isso em minha mente. Quando nós não temos essa alegria de servir, quando nós não temos essa alegria de prestar essa assistência a Jesus com os nossos bens. E fico pensando que às vezes, vizinhas nossas, parentes nossos, amigos nossos, chegam à porta da nossa loja. Imagine que você é uma loja. E a pessoa chega lá na sua loja e diz: fulana, eu estou precisando tanto de paz.
minha casa está no terror. E aí nós dizemos assim: vou levar lá meu pastor. Vai lá conversar com o meu pastor. Vou levar o meu diácono. Nesse momento, irmãos, fico pensando que lá na prateleira da nossa loja está faltando fé. Lá na prateleira da nossa loja está faltando amor. Lá na prateleira da nossa loja está faltando compromisso com a palavra, compromisso com a obra. Agora, quando nós voltamos ao tema deste congresso, mulheres que fazem, nós precisamos ter a prateleira da nossa loja com todos os produtos que alguém vai procurar. Seja quem for que bater a porta da nossa loja, ela precisa encontrar o produto que Deus já colocou em nós. Mas fico pensando também, irmãos, que aceitamos a Jesus, fomos curadas, fomos libertas, mas muitas vezes nós relaxamos com a nossa vida espiritual. Tem produto lá na loja, sim. Mas você gostaria de chegar numa loja para comprar uma peça para o seu carro e a prateleira está cheia de poeira? A peça que você foi comprar está cheia de poeira. Você gostaria? Não. Você gostaria de chegar numa loja e as prateleiras estarem todas limpinhas. Assim também é a nossa vida. Fomos curadas, fomos libertas para prestar assistência àqueles que precisam. E quando as pessoas então chegam diante da nossa loja, entram em nossa loja e elas encontram as prateleiras limpas, elas encontram lá os potinhos cheios de fé. Aí outra para o outro lado, encontra outro potinho cheio de compromisso. Olha para o outro lado, encontra potinho cheio de coragem. As pessoas saem de lá alegres. E algumas ainda nos perguntam: onde é que você comprou tudo isso? E aí nessa hora, nós falamos em Jesus. É Jesus que está providenciando tudo isso. Logo, minhas irmãs, neste texto, nós encontramos essa realidade. Você quer ser uma mulher que faz a diferença? Não é preciso jogar bom futebol. Não é preciso jogar vôlei. Não é preciso ser presidente do Supremo. Não é preciso ser uma grande artista. E nem ser presidente da República. Para ser uma mulher que faz a diferença, você precisa ser liberta, curada por Jesus. E agora usar os seus bens. Quais são os seus bens? Primeiro, sua vida. Não tem coisa, depois de Jesus, não tem coisa mais preciosa para nós do que a nossa vida. E aí, como que eu vou prestar assistência ao Senhor com a minha vida? Dizendo para o Senhor: tudo Cristo a ti entrego, quero ser somente teu. Quando eu coloco minha vida à inteira disposição do Senhor. Vinha conversando com a irmã que foi me pegar e falando que nós estamos vivendo um tempo quando as pessoas não podem, não têm tempo e não tem nada a ver. Há poucos dias eu ouvi uma mensagem onde o pregador dizia, pastor Roberto, que o diabo plantou na igreja 3 filhos. Um chama não tenho tempo. O outro chama não posso. E o terceiro diz, tem nada a ver.
Minhas irmãs, quando nós colocamos a nossa vida inteiramente a trabalho do Senhor, esses filhos do inimigo fogem, porque a igreja do Senhor, as mulheres da igreja do Senhor, jamais dirão, não tenho tempo. Vem cantar no coral, não tenho tempo. Vem participar do grupo de coreografia, não tenho tempo. Vem trabalhar com as crianças, com amigos de missões, não tenho tempo. Compra a camisa linda, depois eu vou até perguntar onde vocês fizeram essa camisa. Vamos fazer uma camisa para o nosso congresso, não tem nada a ver. Aqui não acontece, com um pastor desse e com uma glória do lado dele, aqui não acontece isso. Eu não sei nem por que Deus está mandando eu falar. Prestar assistência ao Senhor, servir ao Senhor com os seus bens. E uma das coisas é a nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, para servir, para prestar assistência, mulheres que fazem a diferença, abrem suas casas para falar, para abençoar a sua vizinhança. E aí, neste momento, eu me lembro lá de Lídia, lá no livro de Atos, quando Lídia aceitou Jesus, ouviu a mensagem, entendeu a mensagem, aceitou a mensagem, ela virou para os homens de Deus e disse: se vocês me consideram crentes, leve esse trabalho para minha casa. Você é crente em Jesus, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Então precisa servir a Deus abrindo sua casa. Mas minha irmã, eu não sei pregar. Não estou falando de pregar não, irmãos. Eu estou falando de você convidar aquela pessoa, aquele vizinho, e daqui a pouco eu vou falar sobre vizinho, e dizer: olha, vem aqui para a gente orar. Vem aqui, nós vamos orar. Eu costumo fazer uma dinâmica, hoje não vou fazer porque esse relógio daqui da Viga corre. Mas eu vou fazer uma pergunta que serve para todo mundo. Lembra-se do nome da sua rua? Já lembrou o nome da sua rua? O número? Lembrou? Agora olhe para o lado direito. Quem mora lá? Lá na sua casa, lá na sua casa, lá na sua rua. Quem mora do lado direito? Quem mora do lado esquerdo? Lá na sua casa, lá naquela rua, naquele número. Quem mora lá nos fundos? Quem mora na frente? Já lembrou das pessoas, das famílias? Lembrou? Agora a segunda pergunta. Todo mundo é crente? Direita, esquerda, fundos e frente, todos são crentes? Não. Não. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Por que você mora nessa rua e nesse número? A casa era barata, eu comprei. Eu gostei tanto daquele lugar, comprei aquela casa, irmã Esmeralda. Não, meu pai deixou aquela casa para mim, meu sogro deixou para o meu marido, eu moro ali, por isso. Não é essa a resposta que está passeando por aí? Eu gostaria de dizer para você que não é por essas razões. Sabe por que Deus colocou você naquela casa, naquele número? Para que você possa prestar assistência, pelo menos para as 4 famílias que moram ao seu redor. Foi para isso que Deus colocou você lá. E aí, minhas irmãs, nós precisamos, se queremos ser mulheres, se queremos ser crentes em Jesus, que faça a diferença, nós precisamos, além de colocar a nossa vida a trabalho do Senhor, sem impedimento algum, como diz o texto que estamos trabalhando esse ano, nós precisamos abrir a nossa casa para abençoar lado direito, lado esquerdo,
fundos e frente. Foi para isso que Deus nos colocou. Foi para isso que Deus nos curou. Mas nós também, irmãos, podemos servir, prestar assistência ao Senhor com a nossa vida financeira, com a nossa saúde, por mais que sentamos dor. Nós, as mulheres, então, né? Ai, minha pressão está alta. Ai, minha glicose subiu, desceu. Ai, estou com dor aqui. Nós, né? Homens, quase a gente não vê reclamar disso. Mas nós, né? Ai. Irmãos, com dor ou sem dor, sirva ao Senhor. Com dor ou sem dor, sirva ao Senhor. Se coloque inteiramente nas mãos do Senhor. E quando, irmãos, nós então dizemos: Senhor, Tu me curou, Tu me libertou, e agora eu quero, em nome de Jesus, Te prestar assistência. Eu quero, em nome de Jesus, levar a Tua palavra, pelo menos para aqueles que estão ao meu redor. Ah, irmãos, Deus faz coisas que nós nem imaginamos. Não sou melhor do que você. Sou tão fraca quanto você. Mas eu tenho pedido a Deus força, coragem, humildade para fazer o trabalho. E eu sou diabética. Tenho uma neuropatia nos pés, que já fui a igrejas pregar, principalmente na primeira igreja de Cabo Sul, em que eu pedi ao pastor: pastor, dá licença, porque eu vou pregar descalça. Tirei o sapato e preguei descalço. Porque os meus pés queimam, irmãos, como se estivesse em uma chapa quente. Os meus pés doem como se eu estivesse pisando em cacos de vidro. Mas e agora? Vou sentar e deixar o trabalho do Senhor? De maneira nenhuma, irmãos. E eu digo que os meus vizinhos devem dizer assim: nossa, a dona Esmeralda é tão elegante. Porque eu vou para a igreja, vou caminhando, não posso pisar em pedrinha nenhuma. E aí, paro, principalmente em casa que tem jardim. Fico olhando, contemplando as plantas. Aí quando o pé se acalma mais um pouquinho, eu vou. Porque Deus tem colocado em meu coração, Deus tem colocado em minha vida, de que eu preciso servir ao Senhor com os meus bens. E louvado seja Deus que eu ainda tenho pé que dói. Né? Porque eu poderia estar sem pé. Quanta gente que não tem pé? Quanta gente que não tem pé? Mas eu tenho 2 pés ainda, doendo, queimando, mas tenho. Então, em nome de Jesus, eles vão me levar para trabalhar, para fazer a obra. Mulheres que fazem a diferença. Não levem em consideração a enfermidade, mesmo que estejamos na cama. Porque na cama, no hospital, nós ainda podemos testemunhar, servir do amor de Deus. Mas aí, irmãos, caminhando mais um pouquinho, vejamos outras diferenças. Em Atos, no capítulo 8, nós vimos essas diferenças. São curadas, são libertas e prestam serviço ao Senhor. Mas quando nós vamos lá em Lucas, no capítulo 7, versos de 36 a 39, nós encontramos outra marca de mulheres que fazem a diferença. Lucas 7, de 36 a 39. A palavra de Deus diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com o unguento. Ao ver isto,
fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque essa é pecadora. Meus irmãos, nós temos aí nesse texto várias marcas de uma mulher que faz a diferença. Mas eu quero destacar apenas quando o texto diz que esta mulher chorava diante do Senhor. O choro nos traz um sentimento de quebrantamento. Mulheres que fazem a diferença, se quebrantam diante do Senhor. E aí, quebrantadas pela presença de Jesus, elas oferecem ao Senhor o que tem de melhor. O que você tem oferecido ao Senhor, minha irmã? Seu tempo, sua vida, sua saúde, sua profissão, sua família, sua casa. Você é uma mulher que faz a diferença neste lugar. E aí você precisa primeiro se quebrantar diante do Senhor. E em segundo lugar, você precisa derramar sobre o Senhor aquilo que você precisa colocar diante do Senhor, tudo aquilo que você tem de melhor. Mas aí, irmãos, no verso 48 desse texto, aí de Lucas 7, o texto diz assim: ela derramou-se sobre Jesus, chorou, se quebrantou, derramou o que ela tinha de melhor nas mãos. E o verso 48 diz: então Jesus, após a crítica dos discípulos, das pessoas que estavam ali, até porque toda vez que nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor, você vai enfrentar crítica na família, nos amigos e às vezes até na igreja. Às vezes até na igreja. Mas após a crítica, olha o que Jesus fala para aquela mulher. Verso 48. Então disse a mulher: mulher, o que acontece? Mulheres que fazem a diferença, se quebrantam diante da presença do Senhor, derrama sobre ele tudo que tem de melhor, e ainda tem os pecados perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Você é uma mulher que faz a diferença neste lugar, porque um dia você foi liberta, um dia você foi curada, você serve ao Senhor com os seus bens, você se quebranta diante da presença do Senhor, e você tem os seus pecados perdoados. Isso faz de nós mulheres que fazem a diferença. Mas aí, irmãos, eu ainda gostaria de ir lá no capítulo, no verso 48 ainda, Jesus diz assim, o texto diz assim, no verso 50, mas Jesus disse à mulher, a tua, mulheres que fazem a diferença, têm uma fé de tal maneira que alcançam a salvação. E eu gosto de falar sobre esse problema da salvação. Nós temos salvação para a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Mas temos salvação também pelas lutas, das lutas que passamos no dia a dia. Irmãs, no momento em que nós estamos vivendo, com tanta violência, com tanta bala perdida, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem nos salvado. E aí, irmãos, eu posso falar isso de cadeira. Está aqui Sara, né? Agora que eu olhei e vi, Sara sabe bem da minha história. E eu tenho ido aí por esse Rio de Janeiro. Eu tenho saído daqui de Nova Iguaçu e indo pregar no Salgueiro, em São Gonçalo. Eu tenho saído de Nova Iguaçu e tenho ido pregar na Chatuba.
Eu tenho saído de Nova Iguaçu e ido pregar em Itaboraí. E eu estou citando esses lugares porque lá existem mulheres como nós. Mas elas têm sido salvas. E a mim, pessoalmente, Deus tem salvado. Nesses lugares, irmãos, principalmente nesses que eu citei, eu tenho enfrentado muito fuzil. Eu tenho enfrentado muita, a menor, como é que é o nome? Pistola, irmãos. E aí eu gosto muito de ir pregar com essa Bíblia. Ela está toda rasgadinha, vou mandar mudar a capa, porque ela é minha companheira nos trabalhos. E aí em todos esses lugares que eu citei, quando a gente, olha ali, Dona Esmeralda, quanto fuzil, olha ali, quanta... E eu então digo, abre o carro em nome de Jesus e bota a minha arma, minha pistola pequenininha do lado de fora. Meu filho, eu estou indo para a igreja ali, não quero saber. Aqui não se entra assim. Na próxima vez que vier, vai ficar aqui. Eu, em nome de Jesus, não vou ficar. Mulher, a tua fé te salvou para a vida eterna. Mas a tua fé tem te salvado das lutas, das dificuldades. A tua fé tem salvado teu filho, teu marido. A tua fé tem salvado o seu casamento, por pior que possa estar. Essa é uma das marcas da mulher que faz a diferença. É depositarmos toda a nossa fé em Jesus. Essa semana, conversando com o meu sobrinho, e ele está fazendo aquele tratamento que bota aquelas coisinhas na orelha. E ele veio falar comigo, tia, eu deitei, saiu um esparadrapo dessezinho, e dentro dele tem uma bolinha. Eu procurei na cama e não achei, tia. Aí eu comecei a rir e falei para ele, você sabe o que é isso? Que está aí atrás desse esparadrapo? Ele falou, não. Eu falei, é semente de mostarda. Aquele tratamento é feito com semente de mostarda. E aí eu comecei, né? A gente sempre está aproveitando as oportunidades para falar de Jesus. E aí eu falei, Rafael, é por isso que Jesus falou que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos aos montes, saiam, e eles saem. Nós diremos às pistolas, calem, e eles se calarão. Nós diremos a todo o infortúnio do inimigo, com a fé do tamanho de uma mostarda, da semente de uma mostarda. Minha irmã, mulheres que fazem a diferença, vivem pela fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, que se cair no lençol branco, você não encontra mais. Precisamos estar bem conscientes disso. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus vem nos inspirar a sermos onde estivermos, na situação que estivermos, sermos mulheres que fazem a diferença. Nossas vizinhas precisam olhar para nós e dizer, você é diferente. Nossos parentes não crentes precisam olhar para nós e dizer, você é diferente. Nossos amigos de trabalho precisam olhar para nós e dizer, você é diferente. Na fila do banco, na caixa do mercado, as pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer, você é diferente. Eu tenho, não é medo, mas eu não gosto muito de ir, nem é porque tenho dinheiro não, porque agora, graças a Deus, nem estou pagando mais passagem. Mas eu tenho assim um pouco de temor de trem. E eu há algum tempo fui ao Meier e precisava estar na igreja às 19 horas para dirigir um culto.
Falei, meu Deus, só indo de trem. Ah, Senhor, me abençoa. Ah, Jesus, por favor, eu vou de trem. E cheguei na estação, a estação estava preta de gente. Eu tinha comprado um sapato no Meia, vim, né, com a minha bolsa, com um saquinho. E eu não entrei não, irmãos, me levaram. Daqui a pouco, quando tem uma senhora lá do outro lado, falou, ô moça, eu acho que esse pé de sapato aqui é seu. O saco estava furado e o sapato ficou para longe. E eu ali, né? E bom, não tinha lugar. Se eu fizesse assim com o pé, não tinha lugar para colocar. Quando o trem começou a esvaziar, tinha uns jovens assim, e eles falaram assim para mim, a senhora nunca andou de trem não, né? Eu falei, já meu filho, mas eu não gosto muito não. Ele falou, não, sabe por que a gente está falando? A gente está rindo aqui. Porque a senhora entrou no trem e pediu licença. Mulheres que fazem a diferença. Mulheres que são curadas. Crentes que são curados. Crentes que são libertos por Jesus. São educados. Tratam as pessoas bem. E uma das coisas que eu batalho muito lá em Nova Betel. Você vem, principalmente à noite, né? Você vem com aquela melhor roupa, porque o horário... Aqui não, aqui na Viga não. Lá, isso é só lá em Nova Betel. Eu digo que o culto da noite é o culto do horário nobre. Porque de manhã, na escola bíblica dominical, a gente vem de sandália havaiana, a gente vem de bob. Quem usa bob ainda, né? Agora à noite não, à noite a gente põe sapato alto, põe colares. Né? Nós as mulheres então, nossa, e no culto à noite com essa roupa, nem pensa. E aí a gente vem com a nossa Bíblia, né? Eu digo que a nossa, esse vestido aqui é um vestido de ver Deus. Porque a gente tem a roupa de andar lá fora e a roupa de ver Deus, né? Então esse vestido aqui, com um enfeitezinho, e principalmente no culto da noite. Aí você vem, né? Eu não uso mais sapato alto não, tem 10 anos, graças a Deus que eu não uso mais sapato alto. Se eu usar sapato alto, eu não levanto do banco. E aí, mas aí a gente vem com a nossa biblona, né? O não crente está sentado ali. O vizinho está sentado, a igreja está sentado ali. Isso é lá em Nova Betel, não é aqui na Viga. Nós não temos a coragem de dizer boa noite, Jesus te abençoe. Como vai você? De dar um sorriso. Domingo retrasado, ia para casa, e ao chegar na esquina de minha casa, encontrei com uma moça, que a princípio era muito linda, muito bem cuidada. Aquela moça mergulhou no crack. Boa funcionária onde trabalhava. E as pessoas ficam dizendo, Luciana não tem mais jeito. Luciana não tem mais jeito. E quando eu ia chegando na esquina da minha casa, quem vem com uma garrafa de cerveja? Luciana falando, E quando ela me viu, ela, Dona Esmeralda. E eu parei e falei, Luciana, meu amor, essa não é a vida que Deus quer para você. E Luciana pulou no meu pescoço. E vinham alguns crentes. Os crentes me olharam assim. E eu continuei, Luciana já bêbada. Tinha hora que ela ia riando e eu dizia, levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. E ali, irmãos, com aquela moça tomada de bebida, suja, eu pude falar de Jesus àquela moça. Meus irmãos, mulheres que fazem a diferença. São bem educadas, cumprimentam a qualquer pessoa, abraçam a qualquer pessoa. Já tive experiência também de
falar de Jesus a um adolescente. E a mãe dele tinha uma vida completamente virada. Ela calçava até 44. Os irmãos sabem por que eu estou falando isso. E um dia de manhã eu trabalhava com os adolescentes. Falei, a gente vai lá na casa de Luiz Fernando agora. Tia, mas na casa dele, vamos. Peguei os adolescentes e fui lá. Quando bati palma, ele olhou da janela. Mãe, Dona Esmeralda está aqui. Espantado. Eu vim tomar café. Pode abrir a porta que eu vim tomar café. E a mulher ficou espantada. Mas a senhora falou, minha filha, é a sua casa. Eu vim aqui, não vim tomar café, não. Eu vim orar por vocês. Orei para aquela mulher. A partir daquele dia, aquela mulher se tornou minha amiga. E onde ela se encontra comigo, ela me abraça, ela chora. Eu falo de Jesus. O filho está na igreja, ela ainda não. E um dia, alguém da igreja me viu abraçada com aquela mulher. E sabe o que me disseram? Você não tem medo não dos outros falar de você abraçada com aquela mulher? Irmãos, mulheres que fazem a diferença. Crentes que fazem a diferença. Abraçam as pessoas por mais terríveis que elas sejam. Nós só temos uma diferença deles. Um dia fomos curados. Um dia fomos libertos. Um dia colocamos sobre o Senhor tudo que tínhamos de melhor. E agora precisamos dividir isso que o Senhor nos deu. Mas finalmente, meus irmãos, mulheres que fazem a diferença se quebrantam diante do Senhor. Mulheres que fazem a diferença são perdoadas. Mulheres que fazem a diferença são salvas pela fé. Mulheres que fazem a diferença passam a viver em paz. Mulheres que fazem a diferença são curadas e servem ao Senhor com os seus bens. Finalmente, meus irmãos, mulheres que fazem a diferença ouvem e aprendem com Jesus, a exemplo de Maria, irmã de Lázaro. Mas mulheres que fazem a diferença tem uma marca que está lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 38. Lucas, capítulo 1, verso 38. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo do Senhor. Mulheres que fazem a diferença. Deixam cumprir, deixa que a palavra do Senhor se cumpra em sua vida. Isto é, obedecem. Mulheres que fazem a diferença, obedecem a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Eu sei que principalmente as mulheres desta igreja têm sido mulheres que fazem a diferença. Se por acaso há aqui alguma mulher que não teve o encontro com Jesus, hoje é o dia. Ele está perto de você. E Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua família, a sua saúde, para que você possa ser uma mulher onde você estiver. Para que você seja um homem onde você estiver. Para que você seja um jovem onde você estiver. E você possa fazer a diferença em Cristo Jesus. Para isso, meus irmãos, basta que nos coloquemos à disposição do Senhor. Entreguemos a nossa vida em suas mãos. E Ele fará de nós o melhor.
E Deus sempre tem o melhor para nós. Eu gostaria de encerrar a minha parte aqui, cantando aquele cântico que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Toda vez que eu canto este hino, eu fico pensando que uma quebradura não é fácil, não. Quebrar um braço, quebrar um pé, quebrar a cabeça, dói para chuchu, não é? Mas quando Deus nos quebra, quando nós quebramos, nos deixamos quebrar. Eu gosto muito desse texto, irmãos, que ele diz: desci a casa do oleiro e vi que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Quando nós nos deixamos quebrar nas mãos do oleiro, a nossa vida passa a fazer uma vida que faz a diferença. Vamos cantar em nome de Jesus este cântico. Não sei se posso contar com o louvor, senão nós vamos cantar. Vamos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Estou passando a palavra à responsável, ao pastor. Vamos lá? Olha, outra coisa que eu quero recomendar: nada de cantar com boquinha de peixe. Eu quero ser ambos. Não. Pastor Antônio, missionário dos Açores, ex-pastor da primeira igreja, me ensinou que para louvar e fazer a diferença, eu preciso cantar com a boca aberta na largura de 4 dedos. Então, nada de boquinha de peixe. Vamos lá cantar em nome de Jesus. 1, 2, 3 e já. Eu quero ser, Senhor. Representa a nossa vida. E neste momento eu gostaria de que você pudesse se vestir ou se revestir e se sentir um vaso se derramando sobre o Senhor. E nós vamos cantar, mas eu gostaria de que você cantasse em nome de Jesus, se sentindo, se derramando diante do Senhor. Eu gosto muito do texto de Sofonias, capítulo 3, capítulo 16 ou 17, que diz: o Senhor, o Deus de Israel, está no meio de vós. E neste momento, pela fé, você pode sentir a presença do Senhor. É para este Deus que está no meio de nós. Quando eu vou, sempre sou convidada a cantar em casamento na igreja católica, lá do bairro. E uma das coisas que eu presto atenção é que eu não prestei atenção no que o padre fala. Mas ele fala algumas coisas e o povo repete: Ele está no
meio de nós. Ele fala outras coisas e o povo repete: Ele está no meio de nós. E nesta noite, creiamos em nome de Jesus que o Senhor está no meio de nós. E aí, diante dele, a exemplo daquela mulher, nos deixemos quebrar por ele e derramar sobre ele o que temos de melhor. Vamos cantar, meninos? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro, que é pra minha vida e faça de novo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, que nos mostra, Santo Deus, que fomos libertas, fomos curadas, para, Santo Deus, fazermos a diferença onde estamos. Pai, nos abençoe com a tua graça, com a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo, que foi enviado para nos ensinar, para nos corrigir, continue trabalhando em nós, teus servos, de tal maneira, Santo Deus, que nós possamos fazer a diferença, a começar da nossa casa, Santo Deus. Isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se.